Bem-vindos ao culto das águias desta noite. Quero dar as boas-vindas a todos que presencialmente estão aqui esta noite e aos que estão nos ouvindo pela transmissão radiofônica do culto das águias, aqueles que estão nos assistindo pela TV, os que nos assistem pela internet, onde temos chegado e alcançado. Eu dou as boas-vindas a todos vocês, pais queridos. Antes de entrar propriamente na palavra desta noite, desejo lembrar a você que agora em novembro, nos dias 12 a 15 de novembro, nós estamos fazendo 10 anos que estamos aqui na cidade de São Luís. Eu e a Clarice também estamos fazendo 30 anos de ministério. 30 anos atrás, nós éramos jovenzinhos, não é? E fomos separados para apacentar o rebanho de Deus naquele período. Ela era só uma menina, tinha 21 anos, 22 anos, e eu era um pouquinho mais velho que ela, e nós começamos a apacentar, e este ano estamos fazendo 30 anos de ministério, exatamente no mês de outubro, Então, estamos comemorando no mês de novembro esses dois eventos que para nós é muito importante. Primeiro, esse marco de 30 anos apacentando o rebanho, e também os 10 anos da nossa estada aqui em São Luís. Vamos nos reunir com alguns amigos para comemorar esta data e estamos chamando você para estar conosco. Esta semana eu recebi uma ligação de Benjamin Souza. Ele estava com dificuldades de estar aqui, mas conversando com o pastor Samuel, que é o presidente da igreja em Belém, Samuel disse: não, Benjamin, fique à vontade e vá. Você pode viajar sem problemas, e ele vai estar conosco a partir de sexta-feira, que é dia 13. Pastor Barry, agora com o fim da festa dos tabernáculos, estamos voltando ao nosso diálogo da vinda dele. Então, ele deve sair de Jerusalém uma semana antes para estar conosco também nesse período. Então, com a presença desses dois nobres aqui, nós vamos estar comemorando os nossos 10 anos de São Luís. Temos um documento também pela internet que nos foi enviado do Davi Sácia, marcando sua presença na sexta-feira. Então, carecemos só de estruturar melhor isso, mas é possível que na sexta-feira ele esteja aqui. E eu só estou avisando aqui na igreja, mas eu não vou fazer propaganda disso para a gente não ter uma surpresa desagradável, que é uma hiperlotação, porque pode ser que a gente se surpreenda negativamente, não é? Então, eu vou fazer como Jesus falou para aquele cego: não conte nada para ninguém. Espero que você não divulgue, né? Mas eu não vou fazer nenhuma propaganda disto. Muito bem, gente. Quero pedir que você abra a sua Bíblia, por favor. Na primeira carta de São João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Eu já vi que eu vou começar hoje. Gostaria muito de terminar essa mensagem hoje, mas eu estou vendo que mais uma vez não vai ser possível. Mas eu vou começar. Primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 15 a 17. Não
ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que Deus nos dê graça para que com nitidez entendamos sua palavra. Muito bem, gente. Durante anos eu li esse texto com uma clareza muito grande. Li os principais mestres que tocaram nesse texto e publicaram sua compreensão, e esse sempre foi um texto que me identifiquei muito com ele. É uma orientação do apóstolo São João à igreja de Nosso Senhor, para que nós tivéssemos um cuidado com o mundo. Esta palavra, o mundo, que João diz que nós não devemos amá-lo, não é mesmo o mundo que Jesus morreu por ele. Jesus morreu pelo mundo dos homens, pelo mundo dos antropos, né? O mundo dos seres humanos. Por este mundo Jesus deu a sua vida. Mas João não está falando do mundo dos homens, do mundo antropológico, do mundo dos seres humanos. João está falando, e a mesma palavra foi traduzida como mundo para o português, mas Jesus está falando de um sistema que governa o mundo, de um sistema maligno que governa as estruturas políticas, humanas, e este sistema é baseado no Adão caído. Ele é baseado nas dores, nos medos, nos recalques, nas mazelas de um Adão caído. E Adão diz que nós, que somos discípulos de Jesus, não temos que manter relação com este sistema perverso que enfraquece e diminui a natureza humana, que faz de nós pessoas pequenas, diminutas e reduzidas. A mente que governa o mundo, ela terá uma responsabilidade: fazer de nós pessoas menores do que de verdade somos. O sistema do mundo tentará sempre nos reduzir e nos diminuir, fazer de nós pessoas que pensem o pior de nós mesmos. E se você pensar o pior de você mesmo, você nunca se levantará. Muito bem, ele fará de tudo para que você não creia naquilo que Deus diz a teu respeito. Na verdade, esse sistema, ele ataca não só a filosofia do mundo, mas, se possível, ele cria tranquibérnias teológicas, falcatruas, trapaças teológicas, para inclusive enganar os eleitos. Na verdade, alguns já entram dentro do campo com a derrota garantida. Suas mentes estão enfermadas por estas fraudes teológicas que fazem nos acreditar que Deus não quer o nosso melhor. Então, esta noite, nós vamos nos dedicar um pouco a seguir alguns caminhos importantes. Quero pedir que você, mais uma vez, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 7. Jesus veio para interromper todo o fluxo de fracasso na natureza humana. Jesus veio para mudar a rotina da nossa vida, para transformar fracassos em sucessos, para transformar fracos em fortes,
para mudar nossa realidade, seja ela qual for, para mudar tragédias, transformando-as em obras de arte. E quero pedir, por favor, que você abra sua Bíblia aí, no Lucas capítulo 7, se você está me acompanhando pelo rádio ou pela TV, a partir do versículo 20, na verdade, versículo 20, 21 e 22. Eu vou proceder à leitura. E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e de espíritos maus, e deu vistas a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Ponto. Quero fazer minha primeira parada reflexiva. Esse não é um texto estranho para nós. João está preso, João Batista. Seus discípulos vão atrás de Jesus, que ia passando, e num momento João diz: aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aí está. E eles vão atrás de Jesus. Nesse momento, a pergunta é feita. João nos mandou que perguntássemos a você: você é o que havia de vir, ou vamos ter que esperar outro? A resposta de Jesus não é falar, é fazer. Imediatamente, Jesus começa a curar alguns doentes que estão ali, a libertar alguns endemoniados que lá estavam, abrindo um caminho de evidência, de cabalidade. Era uma maneira de não se poder contestar o que ele ia acabar dizendo. Depois de operar aqueles sinais, Jesus diz: vai e diz a João o que vocês acabaram de ver. Os mudos falam. Qual é o problema do mudo? Ele não fala. Bom, em tese, né? Em tese. Eu estou aqui como um leigo falando com você. Eu acho que o problema do mudo é não ouvir. Né? Não ouve. Mas tudo bem. Ele não fala. Não fala porque não ouve. Qual o problema do cego? Não enxerga. Mas Jesus está dizendo: os cegos estão vendo, os mudos estão falando, os surdos estão ouvindo, os paralíticos estão andando. Eu sou a solução. Eu estou interrompendo essa saga que não termina. Eu estou revertendo a ordem. Eu estou quebrando a ordem natural. Os coxos, diz para João, eles estão andando. A solução para o coxo é andar. Diz para João que os pobres, o Evangelho chegou para eles. Escuta, o Evangelho é a solução para o pobre. O Evangelho não é a conformação para o pobre, é a solução para o pobre. O Evangelho muda ciclos. Se você não quiser entender, não entenda, mas eu estou sendo o mais claro possível.
Se a solução para o mudo é falar, para o surdo é ouvir, se a solução para o cego é ver, a solução para o pobre é o Evangelho. Durante anos, nós recebemos um legado neste extinto terceiro mundo, de um evangelho de conformação. Não está muito distante de nós a tragédia do apartheid, provocada por uma teologia rota de segregação, que fez dos negros da África do Sul pessoas de quinta categoria, que iam preparar na Nova Jerusalém para os arianos. Você viu a tragédia que esta falcatrua, que essa fraude teológica gerou dentro de uma nação, dentro de um planeta? O que é que construíram no terceiro mundo? Roubaram nossos minérios e continuam roubando? Levaram nossas maiores riquezas, nosso ouro, nossa prata, nosso cobre, e ainda continua saindo do porto do Itaqui tanta riqueza nossa aí, não é? Legalizada, né? Não adianta, tem que falar, eu não posso ficar calado. Estupraram nossas mulheres, nos impediram de pensar, nos entregaram um evangelho de identificação com Cristo derrotado. Nos esqueceram de contar que o mesmo que morreu ressuscitou ao terceiro dia. De formas que nós temos maior identidade com o morto do que com o ressuscitado. Nós nos identificamos com as dores. Por que na maioria das nossas mesas, neste dia de Eucaristia, está escrito aqui, in memoriam? Porque nos identificamos com a dor desta mesa, não com a alegria e com a celebração dela. Isso gerou conformação dentro de nós, e a fé foi utilizada por nós como uma ferramenta de defesa. É assim mesmo. Na verdade, nós temos uma nova Jerusalém. Nós vamos morar no céu e não vamos pagar aluguel. Vive dessa maneira. Quanto mais você sofre na terra, mais glorioso você será no céu. Eu era menino, rapaz, eu escutei isso inúmeras vezes no púlpito da igreja. Que você devia se conformar, porque Deus estava preparando uma coisa melhor. Não era luta para mudar, é se conforma com essa lasqueira, porque Deus está preparando alguma coisa melhor lá no céu para você. Aí, nós pegamos um evangelho distorcido, fraudulento, que nos impediu. Olha, gente, na minha época, os crentes já faziam faculdade. Mas na época de alguns de vocês que são mais velhos do que eu, estão rindo? Tem gente mais velha que eu aqui, sim. Alguns enfrentaram enormes dificuldades dentro da igreja, porque faculdade era igual a crente se desviar. Bom, vocês que são mais velhos que eu se lembram disso. Entende? Nos negaram a possibilidade de reinar em vida, de gerar dignidade, de trazer solução para esse planeta. Se Jesus veio para curar o enfermo, se Ele veio para expulsar os demônios do endemoniado, se Ele veio para ressuscitar o morto, e o Evangelho veio para o pobre, veio para quê? Para fazer o quê na vida do pobre? Se não para trazer solução, veio para quê? Você está entendendo o que é que Jesus está, a relação de comparação que Ele está fazendo? E finalmente Ele diz, e aos pobres é anunciado o Evangelho. O Evangelho
é a chance que todos nós temos. Não é só de mudar a condição econômica, é de mudarmos de vida, inclusive sua condição econômica. Porque quando o Espírito Santo entra dentro da vida de uma pessoa, deve ter entrado na sua vida, a primeira coisa que entra dentro de você é dignidade. O que ressuscitou entra dentro de você, gerando um maior nível de dignidade dentro de você. Você não precisa mais ser reduzido pelas circunstâncias e pela dor. Você é maior do que a dor que você sente. Dr. Norman Vincent Peale, ele diz que o Evangelho fará de um homem muito mais do que ele jamais pensou que pudesse ser. Ele se tornará maior do que seu ódio, maior do que seu preconceito, maior do que suas dificuldades, maior do que suas dores. O Evangelho fará de você uma pessoa muito maior do que você jamais pensou que pudesse ser. Porque o Evangelho é a solução de Deus para todo aquele que nele crê. O Evangelho é poder de Deus para transformar a natureza humana. Portanto, meu irmão, força nos seus artelhos, minha querida irmã, força na peruca, porque o Espírito de Deus vai levar você a viver dias maravilhosos sobre a face da terra. O melhor atributo que um homem e uma mulher de Deus podem ter não é a sua inteligência, é a sua vontade. Vontade de crescer, vontade de algo melhor na vida, vontade de realizar alguma coisa, vontade de ir além. Mesmo que ninguém da sua família tenha ido, decida que você vai. No Evangelho você pode ir. Muitas pessoas são fracas na sua vontade. Quando você decide em Deus, quando você decide em Deus, não na sua soberba, na sua arrogância, na sua altivez, mas quando você toma uma decisão em Deus, toma uma decisão por Deus, entendendo que nele você vai, ainda que ninguém da sua família tenha ido, você pode ir muito mais além. Entende? Porque o sistema da volição é um sistema tão poderoso na vida do ser humano, o sistema da vontade. Ele é tão mais poderoso, ele é mais poderoso até do que tua própria razão. Há coisas que, se teu corpo não estiver disciplinado, ele comanda até a tua razão. Entende? Porque teu corpo fará coisas baseado na vontade que nem a tua espiritualidade, em algum momento, se ela estiver em baixa, consegue dominar. A tua vontade faz com que você viva mais, tenha mais saúde, reverta quadros. A tua vontade comanda até as tuas células. A tua vontade decide a política do teu estado. A tua vontade elege candidatos. A tua vontade impeachment outro candidato. A tua vontade coloca, a tua vontade tira. A tua vontade tem tanta influência nesta vida, que as pessoas que estão ao seu lado são capazes de se unir a você quando há legitimidade na tua vontade, quando elas percebem que Deus está contigo, porque quando Deus está com um homem, a vontade de Deus, somada à vontade deste homem, não haverá nada impossível para esse homem se realizar na terra.
Oh, Jesus. Oh, meu Pai, tenha misericórdia de mim, Jesus. Uma das coisas mais importantes que você precisa fazer é educar o seu pensamento. Precisa ter pensamentos educados, disciplinados. Não pode se dar ao luxo de ser dissonante. Ora eu penso uma coisa, ora eu penso outra. Se você quiser realizar alguma coisa na sua vida, você precisa ser forte nas suas escolhas. Precisa tomar atitudes enérgicas até com o seu pensamento, colocando-os em ordem, mantê-los focados, para que você não se distraia. Agora, sabe qual é a vantagem que nós que estamos no Evangelho temos? É que junto com o Evangelho que entrou dentro de nós, ele trouxe também a mente de Cristo. Pode ser um amém? Oi? Ah, ok. Obrigado, é que eu não posso encostar na mesa. Oh, meu Deus. Quando Jesus entrou em você, e o Evangelho tomou conta de você, a mente de Cristo, ela vai trabalhar com a riqueza da cultura do Evangelho. Ah, meu irmão, aqui, você nunca vai pensar mais como Adão, quando você se rende ao Evangelho na tua vida. Agora, o Evangelho não é uma literatura que você pega e lê. O Evangelho, ele é mais do que um compêndio literário. Ele é o poder de Deus para a tua vida. Então você não pode ler como um religioso que tem regras para cumprir, como uma forma cultural de se relacionar com Deus. No Evangelho você vai aprender a ser amigo de Deus. Deus contará seus segredos. E o Evangelho, outro dia eu fui pregar num lugar e a pessoa me disse: o senhor não trouxe Bíblia? Eu disse: aqui está. Quando você se torna uma carta viva, quando a sua linguagem não é mais a linguagem de Adão, quando a tua linguagem é a linguagem do reino, quando a tua linguagem é a linguagem do Evangelho. Você se lembra do seriado passado que o homem, é uma frase de Heidegger, ele diz: o homem habita na sua linguagem. O homem habita na sua linguagem. Você habita na sua linguagem. Você é o que você fala. Você é o que você fala para sua mulher. Você é o que você fala para os seus funcionários. Você é o que você fala para o flanelinha. Você é o que você fala para o garçom. Você não é diferente disso não, filho. Você pode até fazer pose diferente, mas você habita na sua linguagem. Portanto, o Evangelho vai fazer você ter uma linguagem única. E essa carona que eu estou tomando neste conceito de Heidegger é fabulosa. O homem habita na sua linguagem. O Evangelho vai romper com coisa dentro de você, vai arrancar toda aquela linguagem de fracasso, vai tirar de você toda aquela linguagem negativa, fracassada, vai tirar de você aquela linguagem viciada, pequena, diminuta, falsa, que não tem a ver com a mente de Cristo, que não tem a ver com a cultura do rei, que não tem a ver com as palavras do rei, que não tem a ver com suas sentenças, e vai colocar dentro de você uma linguagem completamente renovada. Ele colocará nos teus lábios o Evangelho, e quando você falar, o Evangelho estará sendo anunciado na linguagem de hoje. Será Renato na linguagem de hoje, será a linguagem do Evangelho na tua boca, atualizada, contextualizada, contemporaneizada. É essa
a expectativa que Deus tem para trazer o reino para a terra. Uma linguagem sem vícios, uma linguagem sem amedrontar os outros, sem intimidar os outros, uma linguagem sem arrogância, sem altivez, sem soberba, uma linguagem sem violência, a linguagem do Cristo. Ela agora vai tomar conta de você. Você daqui a pouquinho vai estar pensando no modelo dele. Vai estar trazendo conselhos, como ele trazia. Daqui a pouco, você vai ser confundido com ele. Querido, o Evangelho precisa entrar em nós. O que para mim é infelizmente, nós adotamos uma cultura evangélica, mas não adotamos o Evangelho? Que religião tu é? Evangélico. Mas isso muda o quê? Muda o quê? E onde está o Evangelho no evangélico? Talvez olha, a linguagem do Evangelho não é o evangeliquez. O evangeliquez é a linguagem do evangélico. Não, eu não estou brincando com as palavras. Eu estou te dizendo que o Evangelho traz uma linguagem nova, mas não coloca na nossa boca o evangeliquez. Outro dia uma pessoa me perguntou: senhor, o que é sangue carmesim? Que eu estava falando com a pessoa ali, eu digo: o sangue carmesim que me proteja. Você é o evangeliquez? O cara não sabe nem o que é sangue carmesim, filho. Fala uma linguagem que o cara entenda. Oi, amado, paz do Senhor. E o cara não vai entendendo nada, parece um alienígena. Jesus nunca foi um alienígena, Jesus era um contextual, mas cheio do Evangelho. Saía de dentro dele as palavras. Jesus era o oráculo, ele era a própria profecia. Ele entrou nesta natureza humana. Desconfia para quê? Para que você tivesse acesso à natureza divina. Ele foi a ponte que nos ligou a ele. Portanto, querido, prepare-se, porque semana que vem nós vamos entrar num território perigoso, que é o território de mudanças. Eu sinto muito ter um tempo tão curto e ter palavras tão longas. Às vezes eu sinto que minha palavra é como uma espada, chata e longa. Chata e longa. Mas eu propositadamente vou parar aqui com um rogo. O rogo, diferente da súplica, é um pedido baseado num direito. A súplica, o suplicante suplica por um favor não merecido, mas no rogo o direito está presente. Então, pelo direito que eu tenho de ministro do Evangelho, eu rogo ao Espírito de Deus que nos faça crescer na compreensão do Evangelho, para que o conhecimento de Deus, hoje de manhã estávamos usando aquela tríade, não é? Que Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz: que o conhecimento de Deus, que a sabedoria de Deus e que a compreensão ou o entendimento tome conta de vocês, porque, meus irmãos, se o conhecimento entra, se a compreensão chega e se a sabedoria aplica, ninguém para mais você. Eu rogo ao Espírito Santo que nestes tabernáculos terrestres chegue o conhecimento, para ninguém nunca mais enganar você. Chegue também a compreensão,
para que você não só tenha conhecimento, mas entenda. E além disso, que Deus te dê sabedoria para você aplicar devidamente o conhecimento e a compreensão.